Eu queria chegar aqui nesse momento aqui de conclusão e eu queria deixar bem claro uma coisa para que aqueles que estão nos escutando, porque passa às vezes, eu entendo, às vezes pode passar pela cabeça de alguns irmãos, a gente citou alguns nomes aqui e alguns podem Ser ficar... adepto também, né? Esse nome, né? Pode até... Se for adepto, sai agora, em nome de Jesus. Pode simpatizar com algum dos nomes e achar, os irmãos estão trazendo divisão, estão alguma coisa Polemizando. Polemizar. Né? Mas, meus irmãos, eu queria não falar da minha pessoa, mas eu queria falar através do apóstolo Paulo, da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, entre os discípulos de Cristo, entre os apóstolos, não vou dizer que foi o que mais padeceu, mas a gente sabe que padeceu por demais por esse evangelho. E a gente tem testemunho dele próprio falando a respeito da sua jornada e do seu sofrimento. E uma coisa que fica bem claro mesmo, dentro do testemunho do apóstolo Paulo, é que ele foi caluniado, ele foi apedrejado, ele sofreu fisicamente, psicologicamente, ele sofreu muito em favor desse evangelho. No final perdeu a cabeça e tudo, né? Perdeu a cabeça no final. Mas, pastor Luiz, eu não conheço um texto bíblico em que o apóstolo Paulo levante a sua voz para defender-se de algum tipo de agressão física, verbal ou psicológica. Desconheço um texto em que o apóstolo Paulo se arrogue esse direito de se levantar a sua voz contra os falsos mestres ou contra os opositores do verdadeiro evangelho, a quem foi confiado a ele. Mas, muito porém, entretanto, quando o alvo da agressão era a palavra santa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando o alvo era o evangelho a que foi confiado a ele, para difundir e levar esse evangelho do reino às mais distantes nações, o apóstolo Paulo não mediu palavras. Falsos mestres, aqueles que estão possuídos pelo espírito do anticristo, aqueles que são detratores do evangelho, aqueles que destroem, aqueles que corrompem, aqueles que estão levando vidas para o matadouro, eles não devem ser tratados com piedade. É verdade. É verdade. Não deve haver piedade para esses homens diante da igreja. Tiago, seminarista, que palavra forte. Não é minhas palavras, é a palavra da próprio apóstolo Paulo. É desse jeito. Verifique. Afaste-se deles. Afaste-se deles. Quando ele escreve aos Gálatas, ele destina lá uma saudação, ele diz que aqueles homens se percam, que eles sejam destruídos. Esses que levaram o falso evangelho a vocês. Não há meias palavras. Então, se vocês acham que em algum momento há polêmica no tema, se há alguma coisa de divisão, leiam as escrituras, leiam o testemunho do apóstolo Paulo, leiam aquilo que o apóstolo Paulo nos traz. O testemunho dos apóstolos. Dos apóstolos. E muito do que se acha que não se pode desafiar, que não se pode mostrar, que não se pode entregar, ou que não pode deixar exposto o falso mestre, é ensinamento dos próprios falsos mestres, como o pastor Luiz já trouxe aqui nessa manhã. Não tocai no ungido,